Numa manhã gélida de dezembro de 1817, apenas semanas após a Revolução Bolchevique, Vladimir Lenin assinou um decreto estabelecendo a Tcheca, a primeira organização de segurança estatal soviética liderada por Félix Dzerzhinsky, conhecido como Félix de Ferro. Esta nova força de segurança operava a partir do imponente edifício Lubyanka, no centro de Moscou, que mais tarde se tornaria sinônimo de interrogatório e terror. Este ato, aparentemente burocrático na natureza, estabeleceria as bases para um dos mais extensos sistemas de trabalho forçado e repressão política da história. O Gulag soviético, um acrônimo para Administração Principal dos Campos, eventualmente se espalharia pela paisagem soviética como um vasto arquipélago, para usar a famosa metáfora de Solzhenitsyn, alterando para sempre milhões de vidas e o curso da história do século XX. As origens do sistema Gulag estavam enraizadas nos primeiros dias do poder soviético. Lenin, enfrentando guerra civil e colapso econômico, via o trabalho forçado como uma necessidade prática e uma ferramenta ideológica. "Devemos limpar a Rússia por muito tempo", escreveu em 1918, autorizando a criação dos primeiros campos de concentração para elementos não confiáveis. Em agosto de 1918, telegrafou aos oficiais em Penza sobre uma revolta de kulaks. Enforquem sem falta, para que o povo veja não menos de 100 kulaks conhecidos, homens ricos, parasitas. Estes campos iniciais, estabelecidos durante o período do Terror Vermelho, abrigavam principalmente oponentes políticos, antigos oficiais czaristas e membros da burguesia. O campo de Kolmogori, perto de Arkhangelsk, tornou-se notório pelas suas taxas de mortalidade extremas, onde centenas de oficiais do Exército Branco do almirante Kolchak foram executados em 1921. Ao contrário do sistema industrializado posterior de Stalin, os campos de Lenin eram relativamente pequenos e descentralizados, embora não menos brutais no tratamento dos prisioneiros. O que começou como medidas expedientes durante o tempo de guerra gradualmente evoluiu para uma característica permanente da governação soviética. Em 1923, o campo prisional de Solovki, estabelecido num antigo mosteiro em ilhas remotas no Mar Branco, tornou-se o protótipo para futuras instalações do Gulag. O prisioneiro Dmitry Likhachev, mais tarde um famoso historiador cultural, recordou como as celas dos monges foram convertidas para abrigar dezenas de reclusos, enquanto o isolamento da ilha tornava a fuga virtualmente impossível. Aqui, as autoridades soviéticas testaram pela primeira vez o potencial econômico do trabalho forçado, enquanto isolavam inimigos políticos em condições adversas. Um prisioneiro descreveu Solovki como um lugar sem retorno, onde os reclusos trabalhavam em operações de exploração madeireira e projetos de construção enquanto suportavam frio extremo e abuso sistemático. O comandante do campo, Naftali Frankel, foi pioneiro no sistema de rações alimentares ligadas à produção de trabalho, uma prática que se tornaria padrão em todo o Gulag e causaria inúmeras mortes. A transformação do Gulag de campos prisionais improvisados para um vasto complexo industrial veio com a ascensão de Stalin ao poder. As demandas de industrialização do primeiro plano quinquenal criaram uma necessidade insaciável de trabalho em regiões remotas e ricas em recursos do país. Stalin reconheceu que os prisioneiros podiam simultaneamente servir como força de trabalho e mecanismo de controlo político. "Precisamos do canal, e precisamos que as pessoas que o constroem sejam reformadas através do trabalho", declarava um slogan de propaganda no projeto do Canal Mar Branco-Báltico, onde milhares pereceram construindo uma via navegável de utilidade questionável, mas imenso valor simbólico. Maxim Gorky, o renomado escritor, foi levado a visitar o canal em 1933 e subsequentemente editou um volume de propaganda elogiando a reforja de criminosos em cidadãos soviéticos.
apesar de ter testemunhado prisioneiros emaciados a colapsar de exaustão. O canal, construído quase inteiramente com ferramentas primitivas e mãos humanas, tornou-se um projeto de demonstração celebrado na media soviética, mesmo enquanto mais de 25.000 trabalhadores morreram durante a sua construção. A motivação econômica por trás da expansão do Gulag não pode ser exagerada. Em meados da década de 1930, prisioneiros do Gulag mineravam ouro em Kolyma, colhiam madeira na Sibéria, construíam ferrovias através da tundra e erguiam fábricas em regiões anteriormente inabitadas. Apenas na região de Kolyma, prisioneiros extraíram mais de 2.000 toneladas de ouro entre 1932 e 1940, fornecendo moeda estrangeira crucial para a industrialização soviética. A notória agência Dalstroy, liderada por Eduard Berzin, até a sua própria prisão em 1937, funcionava como uma administração colonial sobre uma área do tamanho da Europa Ocidental. A NKVD, sucessora da Checa, tornou-se não apenas uma agência de segurança, mas uma empresa econômica com suas próprias cotas de produção e objetivos industriais. Em 1940, o trabalho do Gulag representava aproximadamente 15% de toda a construção soviética. As minas de carvão de Vorkuta, a produção de níquel de Norilsk e os campos auríferos de Magadan, todas cidades construídas por e para prisioneiros, tornaram-se centros industriais alimentados por sofrimento humano. No entanto, a economia por si só não pode explicar o fenômeno Gulag. O sistema servia como um mecanismo de aplicação definitivo para a visão política de Stalin. O infame artigo 58 do Código Penal Soviético, introduzido em 1927 e expandido em 1934, criou o enquadramento legal para prisões em massa. Sob as suas provisões vagas contra atividades contra-revolucionárias, qualquer pessoa podia ser sentenciada aos campos por ofensas tão menores quanto uma piada, ouvida por acaso, ou associação com um suspeito inimigo do povo. O pai do historiador, Roy Medvedev, desapareceu após questionar aspectos das teorias biológicas pseudocientíficas de Lysenko, enquanto o engenheiro de foguetes Sergei Korolev, que mais tarde liderou o programa espacial soviético, passou anos no Gulag após ser denunciado por colegas. A poeta Anna Akhmatova capturou o clima de medo. Levaram-me o filho. Levaram-me o marido, apenas para serem torturados em celas de prisão. De facto, o seu filho Lev Gumilev passou mais de uma década em campos, enquanto o seu ex-marido Nikolai Gumilyov tinha sido executado em 1921. O Grande Expurgo de 1936 a 1938 expandiu dramaticamente a população do Gulag. O chefe da NKVD, Nikolai Yezhov, o anão sangrento, supervisionou um período de terror sem precedentes onde cotas de prisão eram atribuídas às regiões. Apenas em Moscou, 30.000 pessoas foram presas em apenas 4 meses de 1937. Muitos foram condenados em tribunais sumários de Troika, durando meros minutos, com confissões frequentemente extraídas através de tortura. Stalin pessoalmente assinou 383 listas contendo 43.768 nomes de figuras proeminentes a serem julgadas e executadas. No famoso complô dos médicos, do final da era Stalin, médicos judeus proeminentes foram acusados de conspirar para assassinar líderes soviéticos, prenunciando um expurgo potencialmente massivo que só foi evitado pela morte de Stalin em 1953. O princípio da responsabilidade coletiva significava que famílias inteiras podiam ser punidas pelo crime alegado de um membro. Durante a coletivização agrícola, camponeses ricos conhecidos como kulaks foram liquidados como classe, com milhões deportados para assentamentos especiais administrados pelo Gulag. O caso Nazino de 1933 representou um dos episódios mais horríficos, quando 6.000 deportados foram abandonados numa ilha no rio Oby, na Sibéria Ocidental,
com provisões mínimas. Quando as autoridades regressaram um mês depois, mais de 4.000 tinham morrido, com relatos de canibalismo entre os sobreviventes. Um antigo kulak da Ucrânia recordou: levaram tudo, o nosso grão, os nossos animais, até as sementes para a plantação do próximo ano. Depois, levaram-nos a nós. Estes colonos especiais viviam sob vigilância, mas fora dos limites formais dos campos, fornecendo trabalho para projetos florestais e agrícolas. Em 1941, aproximadamente 930.000 desses colonos viviam no exílio, incluindo famílias inteiras com crianças nascidas neste estatuto. As minorias étnicas enfrentaram um tratamento particularmente severo. A política de Stalin de deportar nacionalidades inteiras suspeitas de deslealdade levou a relocalizações em massa de chechenos, tártaros da Crimeia, alemães do Volga e outros grupos. Em 1944, quase 500.000 chechenos e ingushes foram carregados em comboios de carga e transportados para a Ásia Central, com até um terço morrendo durante a viagem ou nas consequências imediatas. A sua pátria foi literalmente apagada dos mapas soviéticos, com cidades renomeadas e assentamentos arrasados. O escritor Alexander Solzhenitsyn mais tarde descreveu estas deportações étnicas como genocídio através de exaustão e exposição. Os tártaros da Crimeia, deportados em massa em maio de 1944, perderam quase metade da sua população durante e após a relocalização e só foram autorizados a regressar à sua pátria no final da década de 1980. A Segunda Guerra Mundial transformou ainda mais o Gulag, quando milhões de prisioneiros de guerra soviéticos que regressavam do cativeiro alemão eram enviados diretamente para campos sob suspeita de colaboração ou exposição à influência ocidental. Em Leningrado, agora São Petersburgo, residentes que tinham sobrevivido ao devastador cerco de 900 dias eram por vezes presos após a libertação por declarações antissoviéticas feitas durante o seu sofrimento. Um oficial do Exército Vermelho, que sobreviveu aos campos prisionais alemães, apenas para ser sentenciado a 10 anos em Colima, comentou: Stalin considerava-nos todos traidores por nos rendermos, mesmo aqueles de nós que estavam inconscientes quando capturados. O general Andrei Vlasov, que tinha sido celebrado por defender Moscou antes da sua captura e subsequente colaboração com os alemães, foi executado juntamente com os seus oficiais no porão da Lubyanka em 1946, exemplificando a atitude implacável de Stalin para com os prisioneiros de guerra. Em 1950, o Gulag atingiu o seu pico populacional de aproximadamente 2,5 milhões de reclusos, com milhões mais vivendo em assentamentos de exílio. O vasto aparato administrativo tinha se tornado um estado dentro de um estado, com a sua própria economia, sistema de transporte e cultura. O notório campo da Ilha Vaigash, no Círculo Polar Ártico, onde prisioneiros mineravam chumbo e zinco na escuridão perpétua durante os meses de inverno, reportava taxas de mortalidade superiores a 30% anualmente. Os administradores dos campos recebiam bônus por exceder cotas de produção, criando incentivos perversos que priorizavam a produção sobre vidas humanas. A ironia do sistema Gulag residia na sua ineficiência econômica, apesar da exploração de milhões. Prisioneiros mal nutridos, mal equipados e trabalhando em condições extremas raramente conseguiam igualar a produtividade do trabalho livre. A ferrovia Salekhard e Garka, apelidada de a Estrada da Morte, consumiu milhares de vidas antes de ser abandonada após a morte de Stalin, deixando centenas de quilômetros de trilhos a enferrujar na tundra. Como notou o economista e ex-prisioneiro Lev Razgon, os campos consumiam mais recursos do que produziam, mas isso era irrelevante para um sistema que valorizava o controle acima de tudo. Até Beria, que supervisionou o sistema Gulag nos seus anos finais,
Reconhecia privadamente os seus fracassos econômicos enquanto continuava a expandi-lo por propósitos políticos. Às 4h30 da manhã, o toque áspero do sino do campo perfurava o ar gelado siberiano, fazendo saltar os prisioneiros do seu breve descanso de sono. "Levantem-se! Levantem-se para o trabalho!" gritavam os guardas, como recordado por Varlam Shalamov nos seus contos de Colima. No notório campo Serpantinka, na região de Colima, os prisioneiros eram por vezes acordados pelos guardas atirando baldes de água sobre eles, deixando-os trabalhar em roupas congeladas durante todo o dia. Este momento marcava o início de mais um dia de luta na vasta rede de campos de trabalho soviéticos, onde milhões viveriam e morreriam durante o reinado de Stalin. Como o prisioneiro Jacques Rossi mais tarde escreveu no seu enciclopédico Manual do Gulag. O dia não começava com o nascer do sol, mas com o nascer da raiva. A rotina matinal começava com uma contagem de cabeças. Prisioneiros permanecendo em sentido independentemente das condições meteorológicas, que em lugares como Vorkuta ou Norilsk podiam atingir menos 50 degrees. Em Norilsk, o campo mais setentrional do sistema, as noites polares significavam que estas contagens ocorriam em completa escuridão durante semanas no inverno. Evgenia Ginzburg, que sobreviveu 18 anos no sistema Gulag, descreveu em Jornada ao Turbilhão como os prisioneiros eram forçados a permanecer imóveis em tempestades de neve até cada pessoa ser contabilizada. Se um prisioneiro estivesse em falta ou mal contado, podíamos permanecer de pé durante horas enquanto dedos e dedos dos pés ficavam brancos de congelamento, escreveu. Na região de Gorky, a prisioneira Nina Gagentorn recordou assistir a um professor idoso colapsar durante uma dessas contagens e ser deixado a congelar enquanto a contagem continuava. Este ritual burocrático frequentemente tornava-se uma forma de punição coletiva, com grupos inteiros a sofrer por erros administrativos. O pequeno almoço, se assim se pode chamar, consistia tipicamente de papa aguada e uma pequena ração de pão. Aproximadamente 300 gramas para aqueles que cumpriam cotas de trabalho, menos para aqueles que falhavam. No Vyatlag, na região de Kirov, o sobrevivente Lev Kopelev descreveu como a sopa era tão fina que os prisioneiros a chamavam água de lavar louça com memória de couve. O próprio pão tornava-se uma forma de moeda na vida do campo, com reclusos a guardarem cuidadosamente as suas porções ou a trocá-las por proteção ou favores. Muitos desenvolviam rituais em torno da sua ração de pão, como descreveu o prisioneiro polaco Andrzej Watt. Cortávamo-lo com fio nas fatias mais finas possíveis para o fazer durar mais, criando a ilusão de comer mais. Olga Adamova Sliosberg recordou como os prisioneiros passavam os dedos pelo fundo das tigelas de sopa, desesperados por capturar cada caloria possível. Os padrões oficiais de provisão soviéticos raramente eram cumpridos, e os administradores dos campos regularmente desviavam provisões alimentares para vender no mercado negro ou para recompensar informadores e favoritos. Em Solovki, o primeiro campo de grande escala estabelecido num antigo mosteiro, a sala de jantar da administração servia carne e legumes frescos, enquanto os prisioneiros subsistiam com peixe podre e pão bolorento. Às 6 horas, brigadas de trabalho eram marchadas para as suas atribuições, frequentemente viajando quilômetros através de neve ou lama para chegar a locais de trabalho remotos. Nas minas de carvão de Vorkuta, os prisioneiros percorriam 5 quilômetros de ida e volta, através de ventos árticos tão severos que cordas especiais eram atadas entre edifícios para evitar que trabalhadores fossem levados pelo vento e perdidos em nevões. O trabalho era deliberadamente exaustivo e frequentemente mortal. Nas infames minas de ouro de Colima, prisioneiros cortavam solo permanentemente congelado, com ferramentas primitivas, cumprindo cotas impossíveis ou enfrentando rações reduzidas. O geólogo e prisioneiro Mikhail Rozanov notou que as técnicas usadas teriam sido consideradas criminalmente ineficientes em qualquer operação mineira normal, mas a eficiência não era o objetivo.
a exaustão era. Alexander Dolgun, um cidadão americano preso no Gulag, descreveu nas suas memórias como os trabalhadores sabotavam as ferramentas uns dos outros para garantir o cumprimento das suas próprias quotas, já que a solidariedade rapidamente se dissolvia sob condições de fome. Nos campos petrolíferos de Ukhta, o prisioneiro Joseph Schomer observou como aqueles demasiado fracos para cumprir quotas seriam atribuídos à Brigada Fraca. OLP, Hotel Lekogo Poragenia, ou Secção de Lesão Leve. Um eufemismo cruel que invariavelmente se tornava uma sentença de morte à medida que as rações eram progressivamente reduzidas. O princípio soviético de Trudodem, unidades de dia de trabalho, significava que alocações de comida estavam diretamente ligadas à produtividade, criando um ciclo vicioso onde prisioneiros malnutridos se tornavam progressivamente mais fracos e menos capazes de cumprir as demandas colocadas sobre eles. O dia de trabalho oficialmente durava 10 horas, mas frequentemente se estendia muito mais. Durante a construção do Canal Mar Branco-Báltico, um projeto que custou mais de 25 mil vidas, guardas marcavam cotas nas costas dos prisioneiros de manhã. Aqueles que falhavam em cumpri-las ao anoitecer eram frequentemente deixados no local de trabalho durante a noite. Gustav Herrling, um sobrevivente polaco, descreveu em Um Mundo à Parte como durante o longo verão ártico, quando a escuridão nunca caía, os guardas estendiam turnos indefinidamente, alegando que ainda era o mesmo dia de trabalho. No complexo Ozarlag, perto do lago Baikal, o prisioneiro John Noble lembrava-se como o turno de 10 horas era considerado apenas o tempo efetivamente a trabalhar, não incluindo as horas a marchar de e para os locais de trabalho ou a esperar por ferramentas. Apenas as condições meteorológicas mais severas interromperiam o trabalho ao ar livre. E mesmo então, como Solzhenitsyn notou em Um Dia na Vida de Ivan Denisovich, o trabalho seria parado apenas quando a temperatura descesse abaixo de -40. E mesmo esta regra era frequentemente ignorada quando as quotas de produção ficavam atrasadas. No campo de trânsito de Magadan, a ex-prisioneira Helena Glinka recordou a piada cínica de um guarda. Aqui temos apenas 2 estações, inverno e julho. Os alojamentos ofereciam pouco descanso das dificuldades do dia. Na maioria dos campos, os prisioneiros eram aglomerados em barracas projetadas para uma fração da sua população real. A norma padrão na década de 1930 era menos de 2 metros quadrados de espaço por prisioneiro, embora as condições reais fossem frequentemente muito piores. No campo de trânsito de Magadan, mulheres descreveram dormir em turnos porque não havia espaço suficiente no chão para todas se deitarem simultaneamente. No campo da mina de urânio, Butugichag, em Colima, onde prisioneiros extraíam minério radioativo sem proteção, as barracas estavam tão sobrelotadas que Shalamov descreveu reclusos a dormir como sardinhas, inalando o hálito uns dos outros. Beliches de madeira eram tipicamente partilhados por 2 ou 3 reclusos, sem colchões ou roupa de cama, além do que os prisioneiros pudessem improvisar a partir de sacos ou roupas sobressalentes. No complexo Karlag, no Cazaquistão, sobreviventes documentaram como prisioneiros dormiam em tábuas nuas, mesmo quando as temperaturas dentro de barracas, sem aquecimento, desciam para -30 graus, com geada a acumular-se nas paredes interiores. Parasitas eram ubíquos, piolhos, percevejos e pulgas atormentavam reclusos constantemente, espalhando tifo e outras doenças através da população enfraquecida. Num campo, um sobrevivente recordou como as barracas de madeira se tornaram tão infestadas de percevejos que pareciam mover-se por conta própria à noite. Margrethe Buber-Neumann, que experienciou campos tanto nazis como soviéticos, observou que enquanto os campos alemães eram projetados para extermínio sistemático, as instalações soviéticas atingiam resultados similares através de negligência calculada. Os campos nazis matavam rápida e eficientemente, escreveu, enquanto os campos soviéticos matavam lenta e desperdiçadamente.
As instalações sanitárias eram primitivas ou inexistentes. Muitos campos tinham apenas latrinas abertas, inutilizáveis durante os meses mais frios, quando os dejetos humanos congelavam imediatamente. Em Norilsk, o prisioneiro Leonid Finkelstein descreveu como, durante o inverno, excrementos acumulavam-se em cantos das barracas, apenas para criar um degelo horrível quando a primavera chegava. Os prisioneiros frequentemente não tinham oportunidade de se lavar durante semanas ou meses. No complexo de Karaganda, havia uma casa de banho para 30.000 prisioneiros, permitindo a cada pessoa um banho aproximadamente uma vez a cada 6 semanas. Janusz Bardach descreveu em Homem: é lobo para o homem como, após 3 meses num campo de exploração madeireira sem se lavar, as suas roupas tinham praticamente fundido com a sua pele. No campo Solikamsk, nos Urais, mulheres recolhiam neve nas suas mãos para lavar os rostos, a sua única higiene durante meses. A falta de higiene contribuía para doenças epidêmicas que periodicamente varriam os campos, particularmente durante os anos de guerra, quando os suprimentos médicos eram ainda mais escassos que o habitual. No campo feminino Elgin de Kolyma, a médica e prisioneira Nina Savoeva documentou como quase 80% das reclusas sofriam de escorbuto, com muitas a perder os dentes dentro de meses após a chegada. A pressão psicológica era intensificada por mudanças arbitrárias de regras e punições. Na infame prisão Butyrka, em Moscou, onde muitos começavam a sua jornada no Gulag, interrogadores usavam privação de sono tão extensivamente que prisioneiros alucinavam após dias de questionamento contínuo. Gustav Herrling descreveu como autoridades dos campos periodicamente relocalizavam prisioneiros que se tinham adaptado a certas condições, forçando-os a reiniciar o processo de adaptação em novos ambientes. No campo de Kolyma, um sobrevivente relatou como, assim que reclusos tinham construído isolamento para suas barracas, foram ordenados a removê-lo todo como uma modificação não autorizada. Guardas revistavam barracas aleatoriamente, confiscando quaisquer pequenos confortos que prisioneiros tinham conseguido acumular. Até possuir um toco de lápis podia resultar em tempo na cela de castigo, Karzer, onde prisioneiros seriam mantidos em rações mínimas, em isolamento sem aquecimento. Em Vorkuta, o Karzer era literalmente um buraco no permafrost, onde prisioneiros seriam descidos e deixados em completa escuridão. Evgenia Ginsburg descreveu como o Karzer no inverno era efetivamente uma sentença de morte para muitos, já que as temperaturas dentro das celas não isoladas desciam muito abaixo de zero. Ela escreveu sobre uma mulher que sobreviveu 9 dias no Karzer no campo Elgin, movendo-se constantemente e recusando-se a sentar no chão coberto de gelo. Ela tinha conquistado a morte com o calor do seu corpo e vontade. O efeito cumulativo de malnutrição, trabalho excessivo, doença e trauma psicológico produzia taxas de mortalidade espantosas em todo o sistema Gulag. Durante os períodos mais severos, particularmente 1932 a 1933, o auge da fome soviética, e 1941 a 1943, os primeiros anos da guerra, taxas de mortalidade anuais, em alguns campos, excediam 25%. O complexo Karlag, no Cazaquistão, registrou perder quase 1/3 da sua população durante 1933, enquanto nas minas de carvão de Vorkuta, estima-se que 28.000 prisioneiros morreram apenas em 1942 e 1943. Em campos especiais como Ozarlag e Steplag, estabelecidos após a Segunda Guerra Mundial, especificamente para criminosos políticos particularmente perigosos, a mortalidade por vezes atingia o alvo cinicamente calculado de perda aceitável do chefe de segurança soviética Lavrenti Beria, de 5% por mês. As operações de mineração de ouro da Dalstroy em Kolyma tornaram-se conhecidas como o Polo do Frio e Crueldade, com taxas de mortalidade tão altas que brigadas de trabalho inteiras desapareciam dentro de semanas após a chegada.
O ex-prisioneiro de Kolyma Vadim Alexandrovsky recordou que numa mina, cadáveres seriam empilhados como lenha do lado de fora das barracas durante o inverno, já que o solo estava demasiado congelado para enterro. Estatísticas oficiais soviéticas, finalmente divulgadas na década de 1990, confirmaram o que os sobreviventes tinham afirmado. Pelo menos 1,6 milhões de mortes documentadas ocorreram nos campos, com muitas mais mortes não registradas ou ocorrendo pouco após a libertação. O historiador Oleg Klevniuk descobriu arquivos mostrando que durante 1941 e 43, quando as rações estavam no seu nível mais baixo, alguns campos reportaram mais de 50% de mortalidade em transportes recém-chegados. A realidade da existência no Gulag foi talvez melhor capturada pelo ex-prisioneiro Isaac Vogelfanger, que escreveu: "Nos campos, aprendemos que a humanidade é uma coisa muito mais frágil do que jamais imaginamos. Mas também que mesmo nas piores condições, alguma centelha permanece que nos separa dos animais." Em Magadan, a prisioneira Eufrosínia Kersnovskaya secretamente criou centenas de desenhos documentando a vida no campo, que escondeu e mais tarde recuperou, criando um dos registros visuais mais poderosos da experiência Gulag. Esta centelha de resistência, memória e identidade permitiu que alguns emergissem da sombra dos campos para testemunhar um sistema projetado para apagar não apenas vidas, mas a própria memória daqueles que consumia. Como Varlam Shalamov escreveu após a sua libertação de 17 anos em Kolyma: "Fui testemunha da tragédia da Rússia e serei testemunha até ao dia da minha morte. Na vastidão congelada da Sibéria, onde as temperaturas de inverno desciam a menos 40, Varlam Shalamov uma vez observou que o próprio frio era uma punição que precedia todas as outras punições." Shalamov, que passou 17 anos nos campos de Kolyma, escreveu nos seus Contos de Kolyma que Kolyma era um lugar onde a temperatura podia descer a 60 graus abaixo de zero e os prisioneiros ainda eram enviados para trabalhar. Para os milhões que suportaram o sistema Gulag soviético entre 1918 e 1960, esta crueldade natural era meramente o início de um aparato sofisticado de tormento projetado não apenas para extrair trabalho, mas para quebrar o espírito humano. O ex-comandante da Dalstroy, Eduard Berzin, uma vez cinicamente comentou: "Precisamos do trabalho dos prisioneiros, não das suas mortes." Embora o sistema que ajudou a criar garantisse ambos em abundância. O Karzer, uma cela de confinamento solitário especializada, representava talvez a punição formal mais temida no arsenal do Gulag. Estas caixas de cimento sem aquecimento, frequentemente demasiado pequenas para os prisioneiros se deitarem, tornavam-se instrumentos de tortura lenta durante os invernos siberianos. A ex-prisioneira Evgenia Ginsburg descreveu a sua experiência num Karzer em Kolyma como morte que nunca chega completamente. Na prisão de trânsito de Magadan, os Karzers eram notoriamente construídos abaixo do nível do solo, onde o permafrost garantia que as temperaturas nunca subissem acima de zero, mesmo no verão. Prisioneiros eram despidos até a roupa interior antes do confinamento, garantindo exposição máxima ao frio mortal. Guardas ocasionalmente borrifavam água nestas celas, criando câmaras de gelo que empurravam a resistência humana além dos seus limites. Em Perm 36, uma inovação particularmente brutal era o Karzer em pé. Um tubo de cimento onde os prisioneiros não podiam sentar-se nem deitar-se durante a duração da sua punição. Uma sentença padrão de 5 dias no Karzer durante os meses de inverno resultava frequentemente em congelamento, pneumonia ou morte. O sobrevivente polaco Gustav Herling Grudzinski notou que mais homens morreram do Karzer do que de todas as outras causas combinadas, em alguns campos. O ritmo da vida no Gulag era pontuado pela ameaça constante de violência.
espancamentos administrados por guardas ou prisioneiros criminosos, que frequentemente serviam como executores informais, eram rotineiros e metódicos. Em Vorkuta, no final da década de 1930, uma forma particular de tortura envolvia forçar reclusos a permanecer perfeitamente imóveis durante períodos de 12 horas. Aqueles que oscilavam ou colapsavam recebiam espancamentos adicionais. Esta tática, que não requeria equipamento especial ou autorização formal, exemplificava a crueldade improvisacional que florescia dentro do sistema. No campo Serpantinka de Colima, o guarda Andrei Garin ganhou notoriedade pelo seu método de dominó humano, forçando uma linha de prisioneiros a permanecer na beira de um ravina, depois disparando sobre o primeiro de modo que o seu corpo caindo derrubasse os outros para suas mortes. Como Margrethe Buber-Neumann, que sobreviveu tanto a campos nazis como soviéticos, observou: a diferença era que na Alemanha matavam-te imediatamente. Na Rússia, deixavam-te morrer. Execuções simuladas emergiram como uma arma psicológica de extraordinária potência. Prisioneiros seriam removidos das barracas à noite, marchados para locais de execução, forçados a cavar as suas próprias sepulturas, e depois sujeitos a pelotões de fuzilamento com balas de festim. A devastação psicológica que isto infligia era frequentemente permanente. Janusz Bardach, que sobreviveu a tal provação em Kolyma em 1941, mais tarde escreveu que morreu naquela noite, mesmo que o meu coração continuasse a bater. Em Norilsk, em 1938, o comandante da NKVD, Vasily Klyuchnikov, alegadamente organizou execuções simuladas em massa para até 30 prisioneiros de uma vez, usando as mesmas covas de execução mais tarde preenchidas com vítimas reais. Estas matanças encenadas eram particularmente comuns durante o Grande Terror de 1937-1938, quando a linha entre execuções simuladas e reais se tornava desesperadamente fina. Como a poeta Anna Akhmatova, cujo filho Lev passou anos no Gulag, escreveu: aprendi como os rostos se desmoronam, como o medo espreita por baixo das pálpebras. A sofisticação psicológica do sistema estendia-se para além da crueldade física direta. Autoridades dos campos meticulosamente cultivavam redes de informadores conhecidos como stukaci, que infiltravam comunidades prisionais. O conhecimento de que qualquer conversa podia ser reportada criava uma atmosfera de paranoia que cortava laços sociais. Em Solovki, um dos primeiros grandes complexos de campos estabelecidos em 1923, registros da NKVD indicam que até 1 em cada 5 prisioneiros podia estar a informar sobre os seus companheiros. Este sistema não apenas fornecia inteligência às autoridades dos campos, mas servia como uma forma de tortura em si mesmo, destruindo a possibilidade de conexão humana genuína. Nas suas memórias, Jornada ao Turbilhão, Evgenia Ginsburg descreveu como a sua secção do campo tinha 3 categorias de informadores: profissionais que recebiam melhores rações, voluntários procurando ganhar favor, e os quebrados, que informavam após tortura. Lev Razgon, outro sobrevivente cronista, notou como em Ust-Vimlag, prisioneiros desenvolveram códigos elaborados para comunicar, falando em frases truncadas que seriam sem sentido se reportadas fora de contexto. Uma prática que chamavam discurso sussurrado. A prática de punição coletiva reforçava esta dissolução social. Quando um prisioneiro violava regras ou falhava em cumprir cotas de trabalho, barracas inteiras sofriam consequências. Isto virava prisioneiros uns contra os outros e criava um ambiente autopoliciador onde reclusos impunham conformidade através de violência. Em Norilsk, no final da década de 1940, esta estratégia atingiu o seu zênite quando secções inteiras do campo foram privadas de comida durante 3 dias após metas de produção serem falhadas.
As lutas resultantes entre prisioneiros famintos custaram quase tantas vidas quanto a própria fome. Susana Pechuro, que sobreviveu ao campo Taichet, descreveu como, após uma tentativa de fuga em 1952, todas as 600 mulheres na sua barraca foram forçadas a permanecer no exterior durante 18 horas, a menos 30 graus, resultando em 27 mortes por exposição. O famoso dissidente Vladimir Bukovsky mais tarde resumiu esta tática. O gênio do sistema soviético era fazer os prisioneiros imporem a sua própria punição. Correr às varas representava uma forma particularmente brutal de punição pública. O prisioneiro infrator seria forçado a correr entre duas filas de companheiros reclusos ou guardas, cada um obrigado a golpear o corredor com paus, cintos ou punhos. Aqueles que recusassem participar em administrar esta punição seriam eles próprios punidos. Esta técnica, documentada extensivamente em Vorkut Lag, servia múltiplos propósitos. Punia fisicamente o infrator, humilhava-o publicamente e forçava a cumplicidade de outros prisioneiros, tornando todos participantes no sistema de brutalidade. Num campo no Cazaquistão, esta punição foi refinada no que os prisioneiros chamavam o corredor da morte, um caminho de 100 metros entre barracas, onde o condenado seria espancado com barras de ferro e canos em vez de meramente punhos. Nina Gagenthorn, uma etnógrafa presa num campo, registrou como uma mulher que sobreviveu às varas tinha a pele pendendo das suas costas como roupa molhada. Privação de sono emergiu como outra arma que não deixava marcas visíveis, mas constantemente corroía a sanidade. A prática de interrogatórios prolongados durando dias sem sono começou na prisão Lubyanka, mas espalhou-se por todo o Gulag. Gustav Herrling, que sobreviveu ao campo Karaganda, descreveu como, após 3 dias sem sono, alucinações começavam. E após 5 confessarias ter matado a tua própria mãe, se isso significasse que podias fechar os olhos. No notório isolador de punição, Sekirka de Solovki, prisioneiros eram forçados a sentar em poleiros estreitos numa escadaria dia e noite. Adormecer significava cair pelos degraus de pedra. Guardas empregavam várias técnicas para prevenir o sono, desde luzes brilhantes e barulho, até forçar prisioneiros a sentar em bancos estreitos onde adormecer significava cair no chão de cimento. Robert Conquest documentou como na prisão Sukanovo, o método da esteira transportadora envolvia 3 turnos de interrogadores trabalhando continuamente, enquanto prisioneiros permaneciam acordados durante dias. Evgenia Ginsburg descreveu a condição resultante como psicose de privação de sono, onde prisioneiros perdiam a capacidade de distinguir entre realidade e sonhos. O custo humano deste regime de punição manifestava-se em taxas epidêmicas de colapso mental. Registros de campos de Karlag, no Cazaquistão, documentaram taxas de mortes auto-infligidas 20 vezes mais altas que na população soviética geral. Os métodos eram desesperados e determinados. Prisioneiros atiravam-se em maquinaria, em cercas elétricas, ou engoliam cacos de vidro. Talvez mais perturbadoras eram as automutilações. Prisioneiros que decepavam seus próprios dedos ou mãos para escapar a atribuições de trabalho mortais, calculando que a punição por automutilação ainda poderia oferecer melhores probabilidades de sobrevivência. Nas minas de ouro de Colima, uma prática conhecida como mãos secas emergiu. Homens deliberadamente congelavam as suas mãos até a amputação ser necessária. Helena Glinka, que serviu como enfermeira em Bamlag, registrou tratar mais de 400 casos de automutilação num único inverno de 1938. Como a sobrevivente lituana Dalia Grinkevičiūtė escreveu nas suas memórias contrabandeadas. Descobrimos que havia destinos piores que a morte e punições para além da punição. O sadismo dos guardas formava outra camada deste ecossistema de punição. Enquanto a política oficial ditava punições padronizadas, a realidade no terreno
concedia enorme poder discricionário a guardas individuais. Em Sevostlag, no início da década de 1940, um guarda tornou-se notório por forçar prisioneiros a permanecer descalços no gelo enquanto recitavam poesia soviética. Aqueles que esqueciam versos eram espancados até a inconsciência. Em Bamlag, a guarda Antonina Makarova, mais tarde executada por crimes de guerra, desenvolveu o que os prisioneiros chamavam o jogo da borboleta. Colocava cigarros entre os dedos dos prisioneiros, depois queimava-os até a carne. Tais tormentos individualizados floresciam num sistema com supervisão mínima e uma cultura que desumanizava prisioneiros como inimigos do povo. Em Serpantinka, o comandante Nikolai Garanin pessoalmente disparou sobre tantos prisioneiros que execuções ali se tornaram conhecidas como garanização. Como Varlam Shalamov observou, a necessidade de infligir dor é a sua própria recompensa psicológica para certas personalidades. O Gulag não criou sádicos, deu-lhes emprego. Quando Nikita Khrushchev se levantou perante o vigilando Congresso do Partido Comunista em fevereiro de 1956, a audiência silenciada mal podia acreditar nos seus ouvidos. Num discurso durando quase 4 horas, Khrushchev sistematicamente desmontou o culto de personalidade em torno de Joseph Stalin, expondo a maquinaria brutal de repressão que tinha consumido milhões de cidadãos soviéticos. É inadmissível e estranho ao espírito do marxismo-leninismo elevar uma pessoa, Khrushchev declarou, as suas palavras reverberando através de um sistema construído precisamente sobre essa elevação. O discurso teve lugar numa sessão fechada no Salão das Colunas do Kremlin, o mesmo local onde o corpo de Stalin tinha estado em câmara ardente apenas 3 anos antes. Uma mudança simbólica que não passou despercebida aos presentes. Muitos delegados ficaram visivelmente abalados. Alguns alegadamente desmaiaram, enquanto outros choraram abertamente à medida que décadas de lealdade inquestionável desmoronavam sob o peso das atrocidades reveladas. O discurso secreto, como ficou conhecido, marcou um momento crucial na história soviética e iniciou o processo lento e complexo de desmantelar a vasta rede de campos de trabalho forçado, conhecida como Gulag. Este sistema, que no seu auge abrangia mais de 476 complexos de campos contendo milhares de campos individuais, tinha se tornado a espinha dorsal da economia soviética e o instrumento primário de controlo político. No momento da morte de Stalin em 1953, aproximadamente 18 milhões de pessoas tinham passado por estes campos, com milhões perecendo de exaustão, malnutrição, doença e execução. As reformas começaram mesmo antes do discurso de Khrushchev. Nas consequências imediatas da morte de Stalin, Lavrenti Beria, o temido chefe da polícia secreta, iniciou um surpreendente decreto de anistia que libertou mais de 1 milhão de prisioneiros, embora principalmente aqueles com sentenças curtas por ofensas menores. Esta primeira fissura no sistema revelou o reconhecimento da nova liderança de que o Gulag tinha se tornado economicamente insustentável e cada vez mais difícil de justificar ideologicamente. A anistia de 27 de março de 1953, anunciada apenas semanas após a morte de Stalin, afetou principalmente prisioneiros não políticos, mulheres grávidas e aqueles com crianças. Anna Akhmatova, a celebrada poeta cujo filho Lev Gumilev tinha passado anos nos campos, capturou a ambivalência do momento. Agora estão a devolver as almas aos seus corpos, tal como estão a devolver nomes às cidades. Mas eu permaneço na fila atrás de centenas de milhares, e ninguém jamais chamará o meu nome. De facto, a maioria dos prisioneiros políticos precisaria esperar por amnistias subsequentes que seguiram a ascensão de Khrushchev ao poder. A denúncia de Khrushchev acelerou este processo dramaticamente. O seu discurso reconheceu,
graves perversões das leis soviéticas, repressões em massa e atos de terror, sob o governo de Stalin. Ao condenar publicamente estes abusos, efetivamente deslegitimou todo o aparato de terror. O próprio discurso permaneceu oficialmente secreto dentro da União Soviética, mas os seus conteúdos espalharam-se através de sussurros e publicações samizdat, acendendo esperança entre famílias dos reprimidos. Khrushchev, especificamente, condenou o fabricado Complô dos Médicos, de 1953, que tinha acusado médicos judeus proeminentes de conspirar para assassinar líderes soviéticos. E o caso Leningrado, que tinha dizimado a liderança do partido da cidade. Talvez mais significativamente, reabilitou muitos velhos bolcheviques executados durante o Grande Expurgo de 1936-1938, incluindo figuras como Nikolai Bukharin e Grigory Zinoviev, cujos nomes tinham sido inomináveis durante décadas. A fórmula inimigo do povo, Khrushchev declarou, foi especificamente introduzida com o propósito de aniquilar fisicamente tais indivíduos. Seguindo este momento decisivo, comissões especiais começaram a rever casos de prisioneiros políticos. Entre 1954 e 1957, estas comissões examinaram mais de 500 mil casos, resultando na reabilitação de muitas vítimas e na libertação de milhares mais dos campos. O processo de reabilitação, no entanto, era seletivo e politicamente calculado. Aqueles considerados verdadeiros inimigos do Estado permaneciam condenados, enquanto o sistema evitava abordar a injustiça fundamental das repressões em si. As comissões, conhecidas como troicas, o mesmo termo usado para os painéis de 3 pessoas que originalmente tinham sentenciado muitos ao Gulag, viajaram para campos remotos para rever casos no local. Em Vorkuta, um notório complexo de campos de mineração de carvão, além do Círculo Polar Ártico, a chegada da comissão em 1956 despertou esperanças que rapidamente se transformaram em desespero para muitos, cujas reabilitações foram negadas. Como um prisioneiro mais tarde recordou, vieram reescrever a história, não reconhecê-la. Alexander Solzhenitsyn, cuja obra monumental, O Arquipélago Gulag, mais tarde exporia o horror completo do sistema de campos ao mundo, estava entre aqueles libertados durante este período. Preso por criticar Stalin em correspondência privada, Solzhenitsyn tinha passado 8 anos nos campos antes da sua reabilitação em 1957. A sua experiência refletia a arbitrariedade da justiça soviética e a natureza caprichosa da reabilitação. Na sua palestra Nobel, Solzhenitsyn mais tarde afirmaria: uma palavra de verdade pesa mais que o mundo inteiro. Um princípio que guiou a sua documentação meticulosa do sistema Gulag. O seu companheiro sobrevivente e cronista dos campos, Varlam Shalamov, descreveu o propósito do sistema mais brutalmente. Os campos foram criados não para punição, mas para aniquilação. O desmantelamento do sistema Gulag transformou não apenas a paisagem física da União Soviética, mas também o seu terreno psicológico. Milhões de ex-prisioneiros regressaram à sociedade, carregando consigo histórias de sofrimento indescritível e resiliência. Em cidades por toda a União Soviética, apartamentos comunitários tornaram-se locais de testemunhos sussurrados à medida que famílias se reuniam com aqueles que presumiam mortos. O escritor Varlam Shalamov, que sobreviveu 17 anos nos campos de Kolyma, expressou a dificuldade desta reintegração. Tinha o sentimento constante de que trouxe de volta dos campos algum conhecimento secreto de vida e morte que outros não tinham. Evgenia Ginsburg, autora das Memórias Jornada ao Turbilhão, descreveu regressar a Moscou após 18 anos nos campos e exílio. Sentia-me como um fantasma a caminhar por ruas onde outrora tinha estado viva. Muitos regressados descobriram as suas casas ocupadas por outros,
as suas posses distribuídas e os seus lugares na sociedade preenchidos. Eram anacronismos vivos, num país ansioso por avançar. Em 1960, a maioria dos grandes campos de trabalho tinha sido oficialmente dissolvida, embora o sistema de prisão política continuasse em formas modificadas. A função econômica do Gulag foi gradualmente substituída por trabalho civil, enquanto a sua função punitiva evoluiu para um sistema mais direcionado de repressão, focado em dissidentes e ativistas. Os projetos industriais massivos construídos com trabalho prisional, o Canal Mar Branco-Báltico, as operações mineiras de Boazen, Kolyma, as cidades do extremo norte, permaneceram como monumentos físicos a esta era, embora as suas origens fossem raramente reconhecidas oficialmente. O canal, completado em 1933, ao custo de cerca de 25.000 vidas, foi celebrado na propaganda soviética como um triunfo da construção socialista, mesmo quando a sua profundidade rasa o tornava quase inútil para o seu propósito pretendido. Magadan, outrora a porta de entrada para as minas de ouro mortais de Kolyma, transformou-se numa cidade soviética regular, embora residentes locais ainda referissem certos bairros pelas suas antigas designações de campo. O processo de reforma, por mais significativo que fosse, permanecia profundamente contraditório. Enquanto reconhecia os excessos de Stalin, a liderança soviética tinha cuidado em não minar a legitimidade do próprio sistema comunista. O próprio Khrushchev tinha sido cúmplice no terror, assinando listas de execução durante o seu tempo como chefe do partido na Ucrânia. Esta contradição fundamental, condenar os crimes enquanto preservava o sistema que os possibilitou, criou uma relação difícil com a memória histórica que persiste na Rússia hoje. Num episódio revelador que capturou esta ambivalência, Khrushchev visitou o cemitério Novodevichy em 1961. Ao ver o monumento tumular de Stalin com o seu busto realista, alegadamente ordenou que fosse substituído por um marcador mais modesto. O poeta Yevgeny Yevtushenko capturou o clima deste período no seu famoso poema Os Herdeiros de Stalin, advertindo: enquanto os herdeiros de Stalin caminharem esta terra, Stalin, imagino, ainda espreita no mausoléu. O colapso soviético em 1991 brevemente abriu novas possibilidades para confrontar este passado problemático. Arquivos foram parcialmente abertos, memoriais foram estabelecidos, e organizações como o Memorial surgiram para documentar a repressão e honrar as suas vítimas. Fundada em 1989 com o apoio de Andrei Sakharov, Memorial tornou-se a principal organização dedicada a pesquisar repressões políticas na União Soviética e defender direitos humanos na Rússia pós-soviética. A abertura de arquivos previamente selados revelou documentos chocantes, incluindo a assinatura pessoal de Stalin em listas de execução autorizando as mortes de milhares. Na floresta de Katyn, perto de Smolensk, escavações confirmaram o que há muito tinha sido negado: a execução pela NKVD em 1940 de cerca de 22.000 oficiais militares e intelectuais polacos. O presidente Boris Yeltsin ajoelhou-se no local em 1992, oferecendo um pedido de desculpa simbólico que teria sido impensável durante os tempos soviéticos. Nas remotas ilhas Solovetsky, local de um dos primeiros e mais notórios campos, um monumento foi erguido com a simples inscrição: As Vítimas da Repressão. Memoriais similares apareceram por todo o espaço ex-soviético, desde a Máscara da Tristeza, em Magadan, até a pequena pedra do campo Solovki, colocada na Praça Lubyanka, em Moscou. Estes marcadores físicos representavam tentativas de ancorar o horror abstrato da repressão em massa em memória concreta. O Muro da Dor, inaugurado em Moscou em 2017, tornou-se o primeiro monumento nacional da Rússia às vítimas da repressão política. No entanto, à medida que a Rússia entrou no século XXI, este breve período de acerto de contas deu lugar a uma relação mais ambivalente com o legado do Gulag.
Sob a liderança de Vladimir Putin, uma ênfase renovada no orgulho nacional e poder estatal complicou esforços para reconhecer plenamente o passado soviético. Em 2021, Memorial foi forçadamente dissolvida pelas autoridades russas, acusada de violar a lei do agente estrangeiro. Esta ação contra a organização de direitos humanos mais significativa da Rússia sinalizou uma resistência oficial a confrontar os capítulos mais sombrios da história soviética. O historiador Yuri Dmitriev, que tinha descoberto valas comuns do Grande Terror perto da floresta Sandarmokh da Carélia, foi preso sob acusações controversas amplamente vistas como politicamente motivadas. O Estado teme a memória, observou Arseny Rodinsky, o falecido presidente de Memorial, porque a memória é a fundação da responsabilidade. Hoje, os restos físicos do sistema Gulag estão largamente a desaparecer. Locais de campos remotos são recuperados pela taiga. Barracas de madeira colapsam sob o peso dos invernos árticos, e as testemunhas humanas destes eventos falecem. À medida que a neve cai sobre torres de vigia abandonadas e arame farpado enferrujado, ficamos com os ecos de 20 milhões de vozes que outrora encheram estes desertos congelados. Recordem Varlam Shalamov, que após 17 anos em Kolyma, escreveu que um ser humano sobrevive pela sua capacidade de esquecer. Ou Evgenia Ginzburg, que regressou a Moscou como um fantasma a caminhar por ruas onde outrora tinha estado viva. À medida que deixamos para trás estes monumentos à crueldade e resiliência humanas, carregamos uma responsabilidade de garantir que o silêncio da taiga nunca engula completamente as suas histórias. Até a próxima, esta foi uma jornada pelos corredores mais sombrios da história.